Quando assinei os papéis do divórcio naquele escritório de mediação no centro de São Paulo, o relógio acima dos certificados emoldurados marcava 10:03 da manhã. E a parte mais estranha era que eu não sentia absolutamente nada. Mateus assinou logo depois de mim sem ler uma única linha, depois atendeu a ligação de Larissa, na minha frente com uma suavidade na voz que eu nunca havia ouvido em 8 anos de casamento. Raquel sorriu como se estivesse esperando por aquela manhã há mais tempo do que qualquer um de nós. E Helena ficou sentada com a bolsa dobrada nas 2 mãos, já com a expressão calma de uma mulher que acreditava que a pessoa certa finalmente havia sido removida. Ninguém pareceu surpreso quando coloquei as chaves do apartamento sobre a mesa, porque todos eles haviam passado meses ensaiando o meu desaparecimento muito antes de a papelada tornar aquilo legal. Raquel soltou uma risadinha seca e disse: "Ótimo, pelo menos esta parte pode ser resolvida como adultos." Enquanto Mateus mal ergueu os olhos e Helena perguntou se eu tinha lembrado de deixar para trás qualquer coisa que pertencesse a ele. Abri minha bolsa, tirei o cartão de embarque para o Rio de Janeiro e observei a primeira rachadura real aparecer no rosto de Mateus, quando ele percebeu que eu não estava saindo daquele escritório para desmoronar por perto. Ele perguntou: "Você vai embora hoje?" E eu disse que estava cansada de ficar em qualquer lugar onde as pessoas precisavam que eu fosse menor só para se sentirem confortáveis com as próprias escolhas. Então o celular dele acendeu novamente com o nome de Larissa. Quando ele atendeu ainda mais rápido dessa vez, prometendo que estava a caminho do compromisso que todos eles haviam vestido como destino. Essa era a piada particular que eu guardava para mim mesma enquanto me levantava para sair, porque enquanto eu caminhava para fora do meu casamento, Mateus e toda a família dele corriam em direção à gravidez que eles achavam que abençoaria a nova vida dele, e nenhum deles sabia que a primeira rachadura já havia se aberto por baixo dela. Saí do escritório de mediação sem olhar para trás, porque quem virasse primeiro seria aquele que ainda estava implorando que aquela sala importasse hoje. Lá fora, o motorista que o advogado havia arranjado abriu a porta traseira, pegou minha mala e me entregou um envelope lacrado como se soubesse que o silêncio combinava melhor comigo. Entrei no banco de trás, quebrei o lacre e encontrei extratos, cópias de contratos de aluguel, confirmações de entrega e todos os números que Mateus havia confiado que eu não notaria. Quando chegamos à Marginal Pinheiros, eu já havia cruzado as faturas de móveis com o endereço de Larissa e as datas das transferências com as semanas em que Mateus havia mentido. Nada naquele envelope me chocava mais, porque o choque havia terminado semanas antes, quando vi um pagamento de R$ 25 mil por um sofá entregue em lugar nenhum perto de casa. Depois vieram os recibos de estacionamento perto da clínica dela, o pedido de aluguel, as cobranças apressadas no cartão e o novo talento dele de responder perguntas simples de lado. Eu nunca gritei. Nunca vasculhei o celular dele à meia-noite. Nunca o segui pela chuva, porque os números ficavam mais limpos que as pessoas e as datas envergonhavam os mentirosos mais rápido. O advogado havia me dito uma vez: "Mantenha sua raiva útil." Então salvei capturas de tela, baixei extratos e deixei cada recibo virar sua própria testemunha, em silêncio. Enquanto o carro subia em direção ao aeroporto de Guarulhos, meu celular acendeu com a mensagem do advogado, confirmando que o pedido de emergência havia sido aceito, e eu finalmente expirei sem forçar. Era tudo de que eu precisava. Não conforto, não vingança no sentido barato, só a garantia de que o que Mateus havia movido em segredo agora tinha papelada. Quando o skyline de São Paulo ficou mais fino atrás de nós, entendi que São Paulo não era mais a cidade onde eu havia sido apagada, mas o lugar onde as evidências começaram. Mateus achava que eu estava saindo rápido demais para pensar com clareza, e aquele erro era exatamente o motivo pelo qual cada porta fechada atrás de mim soava como controle novamente. Quando meu voo atravessou as nuvens baixas e cinzentas, Mateus já havia chegado à clínica particular de obstetrícia com Larissa, enquanto Raquel e Helena se acomodavam na sala de espera como família. Eu conseguia imaginar aquilo com clareza demais, porque pessoas que ensaiam um futuro em voz alta sempre carregam a mesma expressão, metade alívio, metade vaidade, como se o destino finalmente tivesse concordado. Larissa teria entrado com uma mão sobre a barriga
e aquele sorriso suave e controlado que ela usava sempre que queria que uma sala confundisse cálculo com graça. Mateus voltou com ela quando a enfermeira chamou o nome dela, e eu sabia que ele ficaria perto demais, já agindo como o homem que todo mundo deveria parabenizar. Raquel ficaria inquieta mesmo sentada, verificando portas, verificando rostos, verificando o momento que ela poderia contar depois como prova de que eu havia sido substituída de forma limpa. Helena, mais calma na superfície, ainda estaria alimentando a mesma fantasia com palavras mais quietas. A família finalmente seguindo em frente, o passado resolvido, o futuro chegando no horário. Então o médico olhou por mais tempo do que Larissa esperava, ajustou a sonda, verificou o monitor novamente e pediu que ela confirmasse a data da última menstruação. Larissa repetiu a linha do tempo que vinha repetindo havia meses, e a sala provavelmente ainda se manteve unida por mais uma respiração até o médico responder. Ele disse a ela que as medidas estavam avançando quase 5 semanas além do que ela relatava, e assim, a versão dos eventos que todos eles haviam construído se abriu ao meio. Eu não estava lá para ver Mateus ficar imóvel, mas conhecia aquele silêncio, o perigoso, o tipo que vem antes de um homem perceber que a humilhação entrou na sala. Raquel teria sido a primeira a quebrar, exigindo uma explicação, perguntando sobre margem de erro, falando mais rápido quanto mais o médico se recusava a resgatar alguém com vaguidade. O médico não precisava de drama para destruí-los, só de precisão. E precisão era exatamente o que nenhum deles conseguiria sobreviver naquela manhã. Helena havia querido legitimidade. Mateus havia querido um futuro mais limpo. E Larissa havia querido que a criança selasse todas as coisas feias que eles haviam corrido. Em vez disso, uma frase clínica transformou a consulta em uma pergunta que nenhum deles conseguiria forçar de volta ao lugar depois de dita em voz alta. E enquanto aquele silêncio endurecia ao redor deles em uma sala branca na região nobre de São Paulo, o celular de Mateus começou a vibrar com a primeira mensagem do banco dele. Quando Mateus saiu para o corredor, a primeira coisa que o esperava não era a explicação de Larissa, mas um alerta de fraude do banco pedindo para verificar atividades recentes. Ele provavelmente pensou que era coincidência, má sorte, mais uma irritação empilhada sobre uma consulta arruinada, porque homens como Mateus sempre confundem estrutura com coincidência no começo. Então o advogado ligou, calmo como sempre, e contou a ele que o tribunal havia aceitado o meu pedido de emergência para preservar fundos disputados ligados a transferências feitas antes de o divórcio ser totalmente encerrado. Mateus teria tentado falar por cima dele, insistindo que o dinheiro era pessoal, separado, já comprometido. Mas o advogado nunca desperdiçava energia discutindo com homens viciados no próprio tom. Ele teria exposto os fatos na ordem que importava: datas das transferências, origens das contas, obrigações de aluguel, entregas de móveis e o timing que conectava tudo. Raquel, ouvindo o suficiente para entrar em pânico sem entender o suficiente para consertar nada, teria começado a perguntar se eu estava realmente tentando destruí-lo por causa de um término. Essa sempre foi a história que eles preferiam, que eu era emocional, atrasada, amarga, irracional, porque essa versão os impedia de olhar para o rastro de papéis, mas o papel não se importava com o que eles me chamavam, e nem um tribunal, quando o dinheiro saía de um lugar em silêncio e reaparecia financiando outra vida. Helena teria sentido a sala mudar então, não pelo barulho, mas pela forma como a linguagem jurídica fazia as pessoas perceberem que uma traição privada havia entrado em consequência pública. Mateus podia me ignorar quando eu ainda estava no casamento, mas era mais difícil ignorar números de processos, revisões bancárias e um advogado que já tinha as datas. O advogado teria dito a ele que ninguém o estava acusando de romance, só de mover dinheiro disputado enquanto planejava uma nova casa que esperava apresentar como inevitável. E aquele foi o primeiro golpe real. Não um tapa, não um grito, só o fechamento limpo de uma porta financeira que ele havia assumido que ficaria aberta porque eu havia passado anos parada quieta ao lado dela. Enquanto eu estava em algum lugar sobre o centro-oeste com o celular no modo avião, Mateus ainda estava parado naquele corredor vendo a família dele se voltar contra si mesma rapidamente. Raquel
Fez o que pessoas como ela sempre fazem quando a humilhação entra na sala. Começou a caçar um rosto para prender nela. Larissa era a mais fácil de alcançar, porque ela havia entrado naquela clínica vestindo certeza. E certeza sempre parece culpada no momento em que escorrega. Eu conseguia ouvir Raquel sem ouvir, afiada, sem fôlego, perguntando como uma mulher erra as datas por mais de um mês a menos que esteja mentindo. Helena teria se movido mais devagar, mas isso era pior porque o silêncio dela nunca havia significado suavidade e a decepção dela sempre caía mais pesada que o barulho de Raquel. Mateus, ainda tentando segurar a autoridade com uma mão enquanto a outra apertava o celular, de repente teve que olhar para Larissa não como uma promessa, mas como exposição. A verdade era que nenhum deles sabia o que fazer com o constrangimento, uma vez que ele parava de ser privado e começava a deixar um rastro de papéis atrás de si. Raquel queria um vilão limpo imediatamente, alguém que ela pudesse culpar antes que a história endurecesse em fato. E o rosto de Larissa deu a ela exatamente aquela abertura. Helena não estava pronta para me defender, mas já estava recuando de Larissa, porque mulheres como ela não permanecem leais a um erro uma vez que ele mancha o nome da família. Então o celular de Mateus tocou novamente, e qualquer espaço que eles achavam que ainda tinham para respirar desapareceu com a primeira frase do escritório dele. 2 clientes de varejo haviam pausado os contratos de entrega depois de receberem documentos levantando preocupações sobre mau uso de fundos da empresa. E de repente o problema era maior que Larissa. Raquel teria instalado que eu havia enviado aquilo. Helena teria sussurrado meu nome como se tivesse gosto amargo. E Mateus teria percebido que aquilo não era mais uma manhã que ele conseguia dividir em desastres separados. Era assim que as pessoas começavam a morder umas às outras quando a mentira que as segurava unidas parava de funcionar. Não por moralidade, mas por pânico de quem seria enterrado primeiro. Larissa teria tentado se agarrar a Mateus, insistindo que o médico ainda podia estar errado enquanto Raquel continuava pressionando mais forte, porque raiva era tudo que ela conhecia. Até então, o único instinto de Helena havia sido preservação, e naquela família, preservação nunca significava proteger a verdade, só se distanciar da pessoa mais provável de arruinar, luz em seguida. Pousei no Rio de Janeiro sob um céu baixo e prateado. Carreguei uma única mala para um apartamento mobiliado que o advogado havia garantido e fiquei parada tempo suficiente para ouvir nada me seguir para dentro. Nenhuma porta batendo, nenhum segundo celular escondido no balcão, nenhuma mentira cuidadosa vestida de estresse. Só a chuva contra as janelas e minha própria respiração finalmente soando normal novamente. Coloquei minha bolsa no chão, tirei o casaco e chequei o celular para encontrar São Paulo, já fazendo o que eu não precisava mais fazer sozinha. Mateus havia saído da clínica achando que ainda conseguia correr do dia se voltasse ao escritório rápido o suficiente. Mas São Paulo já havia começado a se fechar ao redor dele. A escrow ligada ao apartamento de Larissa estava sob revisão. A entrega final dos móveis havia sido pausada. E uma das linhas de crédito pessoal dele, de repente, estava sendo reavaliada. Nada daquilo exigia mais minha voz porque, uma vez que os pedidos estavam em vigor e as datas batiam com as transferências, todas as portas abertas que ele havia usado começaram a fazer perguntas mais difíceis. Quando ele chegou ao escritório, 2 problemas a mais já estavam esperando. Um do diretor financeiro, avisando que o fluxo de caixa podia virar perigoso rápido. Outro do jurídico. Raquel ficou grudada nele porque o pânico a tornava mais barulhenta, empurrando a mesma teoria inútil de que eu estava exagerando. Amarga, vingativa, instável, qualquer coisa menos preparada. Então o advogado enviou outro aviso formal através do conselho. Apertado, seco, impossível de dramatizar. E Mateus teve que encarar o fato de que o timing só parece emocional quando você está perdendo. Eu não precisei vê-lo lendo aquilo para saber o que fez, porque passei anos aprendendo a diferença entre um homem ficando com raiva e um homem ficando com medo. Homens com raiva levantam a voz, mas homens com medo começam a reler papéis que um dia assinaram como se o futuro não pudesse tocá-los. Fiquei ali em uma cidade que não conhecia meu casamento, meu silêncio ou a forma da minha paciência. E pela primeira vez naquele dia,
a distância parecia menos perda do que controle novamente. Mateus não desmoronou em silêncio. E aquela era a parte que eu mais havia contado, porque homens como ele só se sentem seguros quando estão em movimento. Ele pressionou o advogado para reduzir a disputa financeira, pressionou a equipe para rastrear quem enviou os documentos e pressionou todo mundo ao redor dele para tratar aquilo como estratégia, em vez de consequência. Mas toda vez que ele cavava mais fundo, encontrava a mesma coisa esperando por baixo. Não minha raiva, não minha voz. Só as próprias transferências dele alinhadas por data. As cobranças eram consistentes demais para serem descartadas como descuido, conectadas demais à vida de Larissa para serem explicadas como gastos rotineiros, e recentes demais para serem escondidas atrás de timing, o aluguel, os recibos de entrega, os extratos do cartão, os reembolsos. Cada peça continuava caindo na mesma verdade feia, que ele havia financiado um segundo futuro enquanto ainda era casado comigo. Mateus podia me chamar de amarga se eu estivesse na frente dele, mas não podia chamar uma fatura de móvel de emocional quando ela carregava o nome dele, o cartão dele e o endereço dela. Foi então que ele começou a reler papéis antigos, não porque de repente respeitava documentos, mas porque o medo finalmente havia ensinado a ele. Larissa sentiu a mudança também, porque uma vez que Mateus parou de ver lá como refúgio, ela começou a soar menos certa e mais prática sobre o que aconteceria em seguida. Ela perguntou se ele realmente ia deixar lá exposta se as coisas continuassem piorando. E aquela pergunta disse a ele tudo o que ele não queria ouvir. O que ele um dia vendeu para si mesmo como um novo começo limpo agora era só um risco com um rosto, um contrato de aluguel, uma linha do tempo. E nenhuma forma de sobreviver ao contato com os registros que ele mesmo havia criado. Naquela noite, os três não estavam mais segurando a mesma história, só sentados nos destroços dela, cada um tentando sair com menos dano. Helena forçou a conversa porque ainda acreditava que estrutura podia salvar as aparências. Mas uma vez que Larissa admitiu que havia tido outra pessoa logo antes de Mateus, a sala mudou. Ela não confessou como uma mulher buscando misericórdia, só como alguém que havia ficado sem versões utilizáveis. E isso foi pior porque tornou tudo calculado. Raquel perdeu o controle primeiro não porque se importava com a verdade, mas porque não suportava ser feita de tola depois de apoiar Larissa tão alto. Helena, que um dia havia oferecido aprovação com aquela calma medida e superior, agora soava curta e cansada, perguntando como ela havia sido esperada para acolher aquilo na família. Mateus não gritou do jeito que eu imaginava que ele faria um dia porque a humilhação já havia tirado algo dele, e o que restou era mais frio que raiva. Aquele foi o momento exato em que Larissa parou de ser o futuro e se tornou um risco com voz, corpo e uma linha do tempo que ninguém conseguia defender. Raquel continuou pressionando, perguntando se algo daquilo havia sido verdadeiro, se a gravidez, as datas, o apartamento, as promessas haviam sido construídos da mesma forma. Helena não olhava mais para Larissa como uma jovem entrando no meu lugar, só como uma mancha que ela queria afastar mais do nome da família. O advogado de Mateus, depois de passar um dia com os registros, mudou o tom também, não falando mais em me esmagar, só em limitar a exposição e abrir uma conversa séria. Foi assim que o tabuleiro finalmente virou. Não quando alguém pediu desculpas, mas quando o lado que zombou de mim primeiro começou a usar palavras como resolução, recuperação e acordo. O homem que correu para me substituir agora tinha que negociar com a verdade que eu deixei para trás. E as mulheres que o ajudaram a fazer isso não tinham mais voz para liderar nada. No Rio de Janeiro, minha vida não recomeçou com fogos de artifício ou discursos, só com uma agenda de trabalho, um apartamento mais quieto e manhãs que não tinham mais gosto de suspeita. O advogado enviava atualizações quando importavam. E aquilo bastava porque eu não precisava ficar sobre os destroços de Mateus para acreditar que eram reais. Quando os termos do acordo estavam tomando forma, eu já havia aprendido a parte mais estranha da liberdade, como ela parecia comum uma vez que o medo parava de morar comigo. Mateus devolveu o que podia ser rastreado, deixou o apartamento de Larissa ir embora e cortou as perdas com força suficiente para manter parte dos negócios de pé, o que foi mais misericórdia do que ele havia me oferecido. Li o resumo final do advogado no balcão da cozinha,
Coloquei o celular virado para baixo e fiz café em vez de reler os danos como se ainda me pertencessem. Por volta daquela época, conheci Theo Vargas, na biblioteca do bairro. E o que me chamou a atenção primeiro não foi química, mas a completa ausência de performance na forma como ele falava. Ele perguntou o que me trouxe para o sul, e eu disse, um capítulo fechado. Então sorri porque foi a primeira vez que a verdade pareceu leve. Eu não voltei para vencer uma segunda vez. E não precisei que ninguém de São Paulo me entendesse antes que minha vida pudesse seguir. Só continuei caminhando para o tipo de paz que não implora para ser acreditada, porque uma vez que você foi amada mal o suficiente, a calma em si começa a aparecer uma resposta honesta. Mateus manteve parte da empresa viva, mas só depois de devolver o que podia ser rastreado, encolher as ambições e aprender que controle parece diferente uma vez que a humilhação entra. Ele não perdeu tudo em um colapso cinematográfico, o que teria sido fácil demais, mas perdeu a versão de si mesmo que um dia caminhava por salas sem ser questionado. No final, aquele foi o custo mais afiado, não só dinheiro ou reputação, mas o conhecimento de que a mulher que ele dispensou havia entendido a vida dele mais claramente do que ele. Larissa perdeu o lugar que tentou ocupar porque uma vez que os fatos endureceram ao redor dela, ninguém na família de Mateus conseguia continuar fingindo que ela pertencia ali. Raquel perdeu a voz que usava como arma. E Helena perdeu a compostura que um dia havia deixado ela abençoar a crueldade com uma expressão polida. Nenhum deles foi arruinado em algum espetáculo público dramático, mas cada um foi deixado segurando exatamente a parte que havia ajudado a criar. E nenhum conseguia largar. Eu mantive meu nome, minha parte, meu trabalho e a dignidade quieta que todos eles confundiram com fraqueza até ela sobreviver a todas as coisas mais barulhentas da sala. O que se abriu depois disso não foi vingança, não triunfo, não a necessidade de ser testemunhada, mas o tipo mais lento de vida onde a paz chega sem pedir permissão primeiro. E quando Theo olhou para mim do outro lado da mesa uma noite e perguntou se eu ainda sentia falta de São Paulo, eu sorri e disse, só da mulher que me tornei depois de sair de lá. Obrigada por ficar comigo através desta história. E se ela deixou você pensando em dignidade, cura ou segundas chances, fique por perto. Se esse tipo de história fala com você, inscreva-se, deixe seus pensamentos abaixo e volte para a próxima. Saí do escritório de mediação sem olhar para trás, porque quem virasse primeiro seria aquele que ainda estava implorando que aquela sala importasse hoje. Lá fora, o motorista que o advogado havia arranjado abriu a porta traseira, pegou minha mala e me entregou um envelope lacrado, como se soubesse que o silêncio combinava melhor comigo. Entrei no banco de trás, quebrei o lacre e encontrei extratos, cópias de contratos de aluguel, confirmações de entrega e todos os números que Mateus havia confiado que eu não notaria. Quando chegamos à Marginal Pinheiros, eu já havia cruzado as faturas de móveis com o endereço de Larissa e as datas das transferências com as semanas em que Mateus havia mentido. Nada naquele envelope me chocava mais, porque o choque havia terminado semanas antes, quando vi um pagamento de R$ 25 mil por um sofá, entregue em lugar nenhum perto de casa. Depois vieram os recibos de estacionamento perto da clínica dela, o pedido de aluguel, as cobranças apressadas no cartão e o novo talento dele de responder perguntas simples de lado. Eu nunca gritei, nunca vasculhei o celular dele à meia-noite, nunca o segui pela chuva, porque os números ficavam mais limpos que as pessoas e as datas envergonhavam os mentirosos mais rápido. O advogado havia me dito uma vez, mantenha sua raiva útil. Então salvei capturas de tela, baixei extratos e deixei cada recibo virar sua própria testemunha, em silêncio. Enquanto o carro subia em direção ao aeroporto de Guarulhos, meu celular acendeu com a mensagem do advogado confirmando que o pedido de emergência havia sido aceito, e eu finalmente expirei sem forçar. Era tudo de que eu precisava, não conforto, não vingança no sentido barato, só a garantia de que o que, Mateus, havia movido em segredo agora tinha papelada. Quando o skyline de São Paulo ficou mais fino atrás de nós, entendi que São Paulo não era mais a cidade onde eu havia sido apagada, mas o lugar onde as evidências começaram. Mateus achava que eu estava saindo rápido demais para pensar com clareza,
E aquele erro era exatamente o motivo pelo qual cada porta fechada atrás de mim soava como controle novamente. Quando meu voo atravessou as nuvens baixas e cinzentas, Mateus já havia chegado à clínica particular de obstetrícia com Larissa, enquanto Raquel e Helena se acomodavam na sala de espera como família. Eu conseguia imaginar aquilo com clareza demais, porque pessoas que ensaiam um futuro em voz alta sempre carregam a mesma expressão, metade alívio, metade vaidade, como se o destino finalmente tivesse concordado. Larissa teria entrado com uma mão sobre a barriga, e aquele sorriso suave e controlado que ela usava sempre que queria que uma sala confundisse cálculo com graça. Mateus voltou com ela quando a enfermeira chamou o nome dela, e eu sabia que ele ficaria perto demais, já agindo como o homem que todo mundo deveria parabenizar. Raquel ficaria inquieta mesmo sentada, verificando portas, verificando rostos, verificando o momento que ela poderia contar depois, como prova de que eu havia sido substituída de forma limpa. Helena, mais calma na superfície, ainda estaria alimentando a mesma fantasia com palavras mais quietas. A família finalmente seguindo em frente, o passado resolvido, o futuro chegando no horário. Então o médico olhou por mais tempo do que Larissa esperava, ajustou a sonda, verificou o monitor novamente e pediu que ela confirmasse a data da última menstruação. Larissa repetiu a linha do tempo que vinha repetindo havia meses, e a sala provavelmente ainda se manteve unida por mais uma respiração até o médico responder. Ele disse a ela que as medidas estavam avançando quase 5 semanas além do que ela relatava. E assim, a versão dos eventos que todos eles haviam construído se abriu ao meio. Eu não estava lá para ver Mateus ficar imóvel, mas conhecia aquele silêncio, o perigoso, o tipo que vem antes de um homem perceber que a humilhação entrou na sala. Raquel teria sido a primeira a quebrar, exigindo uma explicação, perguntando sobre margem de erro, falando mais rápido quanto mais o médico se recusava a resgatar alguém com vaguidade. O médico não precisava de drama para destruí-los, só de precisão. E precisão era exatamente o que nenhum deles conseguiria sobreviver naquela manhã. Helena havia querido legitimidade. Mateus havia querido um futuro mais limpo. E Larissa havia querido que a criança selasse todas as coisas feias que eles haviam corrido. Em vez disso, uma frase clínica transformou a consulta em uma pergunta que nenhum deles conseguiria forçar de volta ao lugar depois de dita em voz alta. E enquanto aquele silêncio endurecia ao redor deles em uma sala branca na região nobre de São Paulo, o celular de Mateus começou a vibrar com a primeira mensagem do banco dele. Quando Mateus saiu para o corredor, a primeira coisa que o esperava não era a explicação de Larissa, mas um alerta de fraude do banco pedindo para verificar atividades recentes. Ele provavelmente pensou que era coincidência, má sorte, mais uma irritação empilhada sobre uma consulta arruinada, porque homens como Mateus sempre confundem estrutura com coincidência no começo. Então o advogado ligou, calmo como sempre, e contou a ele que o tribunal havia aceitado meu pedido de emergência para preservar fundos disputados ligados a transferências feitas antes de o divórcio ser totalmente encerrado. Mateus teria tentado falar por cima dele, insistindo que o dinheiro era pessoal, separado, já comprometido. Mas o advogado nunca desperdiçava energia discutindo com homens viciados no próprio tom. Ele teria exposto os fatos na ordem que importava. Datas das transferências, origens das contas, obrigações de aluguel, entregas de móveis e o timing que conectava tudo. Raquel, ouvindo o suficiente para entrar em pânico sem entender o suficiente para consertar nada, teria começado a perguntar se eu estava realmente tentando destruí-lo por causa de um término. Essa sempre foi a história que eles preferiam. Que eu era emocional, atrasada, amarga, irracional, porque essa versão os impedia de olhar para o rastro de papéis. Mas o papel não se importava com o que eles me chamavam. E nem um tribunal, quando o dinheiro saía de um lugar em silêncio e reaparecia financiando outra vida. Helena teria sentido a sala mudar então não pelo barulho, mas pela forma como a linguagem jurídica fazia as pessoas perceberem que uma traição privada havia entrado em consequência pública. Mateus podia me ignorar quando eu ainda estava no casamento,
mas era mais difícil ignorar números de processos, revisões bancárias e um advogado que já tinha as datas. O advogado teria dito a ele que ninguém o estava acusando de romance, só de mover dinheiro disputado enquanto planejava uma nova casa que esperava apresentar como inevitável. E aquele foi o primeiro golpe real. Não um tapa, não um grito, só o fechamento limpo de uma porta financeira que ele havia assumido que ficaria aberta porque eu havia passado anos parada quieta ao lado dela. Enquanto eu estava em algum lugar sobre o centro-oeste com o celular no modo avião, Mateus ainda estava parado naquele corredor vendo a família dele se voltar contra si mesma rapidamente. Raquel fez o que pessoas como ela sempre fazem quando a humilhação entra na sala. Começou a caçar um rosto para prender nela. Larissa era a mais fácil de alcançar porque ela havia entrado naquela clínica vestindo certeza. E certeza sempre parece culpada no momento em que escorrega. Eu conseguia ouvir Raquel sem ouvir, afiada, sem fôlego, perguntando como uma mulher erra as datas por mais de um mês a menos que esteja mentindo. Helena teria se movido mais devagar, mas isso era pior porque o silêncio dela nunca havia significado suavidade e a decepção dela sempre caía mais pesada que o barulho de Raquel. Mateus, ainda tentando segurar a autoridade com uma mão enquanto a outra apertava o celular, de repente teve que olhar para Larissa, não como uma promessa, mas como exposição. A verdade era que nenhum deles sabia o que fazer com o constrangimento, uma vez que ele parava de ser privado e começava a deixar um rastro de papéis atrás de si. Raquel queria um vilão limpo imediatamente, alguém que ela pudesse culpar antes que a história endurecesse em fato. E o rosto de Larissa deu a ela exatamente aquela abertura. Helena não estava pronta para me defender, mas já estava recuando de Larissa, porque mulheres como ela não permanecem leais a um erro uma vez que ele mancha o nome da família. Então o celular de Mateus tocou novamente, e qualquer espaço que eles achavam que ainda tinham para respirar desapareceu com a primeira frase do escritório dele. 2 clientes de varejo haviam pausado os contratos de entrega, depois de receberem documentos levantando preocupações sobre mau uso de fundos da empresa. E de repente o problema era maior que Larissa. Raquel teria instalado que eu havia enviado aquilo. Helena teria sussurrado meu nome como se tivesse gosto amargo. E Mateus teria percebido que aquilo não era mais uma manhã que ele conseguia dividir em desastres separados. Era assim que as pessoas começavam a morder umas às outras, quando a mentira que as segurava unidas parava de funcionar. Não por moralidade, mas por pânico de quem seria enterrado primeiro. Larissa teria tentado se agarrar a Mateus, insistindo que o médico ainda podia estar errado, enquanto Raquel continuava pressionando mais forte, porque raiva era tudo o que ela conhecia. Até então, o único instinto de Helena havia sido preservação, e naquela família, preservação nunca significava proteger a verdade. Só se distanciar da pessoa mais provável de arruinar. Luz em seguida. Pousei no Rio de Janeiro sob um céu baixo e prateado. Carreguei uma única mala para um apartamento mobiliado que o advogado havia garantido e fiquei parada tempo suficiente para ouvir nada me seguir para dentro. Nenhuma porta batendo. Nenhum segundo celular escondido no balcão. Nenhuma mentira cuidadosa vestida de estresse. Só a chuva contra as janelas e minha própria respiração finalmente soando normal novamente. Coloquei minha bolsa no chão, tirei o casaco e chequei o celular para encontrar São Paulo, já fazendo o que eu não precisava mais fazer sozinha. Mateus havia saído da clínica achando que ainda conseguia correr do dia se voltasse ao escritório rápido o suficiente. Mas São Paulo já havia começado a se fechar ao redor dele. A escrow ligada ao apartamento de Larissa estava sob revisão. A entrega final dos móveis havia sido pausada e uma das linhas de crédito pessoal dele de repente estava sendo reavaliada. Nada daquilo exigia mais minha voz porque, uma vez que os pedidos estavam em vigor e as datas batiam com as transferências, todas as portas abertas que ele havia usado começaram a fazer perguntas mais difíceis. Quando ele chegou ao escritório, 2 problemas a mais já estavam esperando. Um do diretor financeiro avisando que o fluxo de caixa podia virar perigoso rápido. Outro do jurídico. Raquel ficou grudada nele porque o pânico a tornava mais barulhenta, empurrando a mesma teoria inútil de que eu estava exagerando. Amarga, vingativa, instável. Qualquer coisa menos preparada.
Então o advogado enviou outro aviso formal através do conselho. Apertado. Seco. Impossível de dramatizar. E Mateus teve que encarar o fato de que o timing só parece emocional quando você está perdendo. Eu não precisei ver, lendo aquilo para saber o que fez, porque passei anos aprendendo a diferença entre um homem ficando com raiva e um homem ficando com medo. Homens com raiva levantam a voz, mas homens com medo começam a reler papéis que um dia assinaram como se o futuro não pudesse tocar. Luz. Fiquei ali em uma cidade que não conhecia meu casamento, meu silêncio ou a forma da minha paciência. E pela primeira vez naquele dia, a distância parecia menos perda do que controle novamente. Mateus não desmoronou em silêncio. E aquela era a parte que eu mais havia contado, porque homens como ele só se sentem seguros quando estão em movimento. Ele pressionou o advogado para reduzir a disputa financeira, pressionou a equipe para rastrear quem enviou os documentos e pressionou todo mundo ao redor dele para tratar aquilo como estratégia em vez de consequência. Mas toda vez que ele cavava mais fundo, encontrava a mesma coisa esperando por baixo. Não minha raiva, não minha voz. Só as próprias transferências dele alinhadas por data. As cobranças eram consistentes demais para serem descartadas como descuido, conectadas demais à vida de Larissa para serem explicadas como gastos rotineiros e recentes demais para serem escondidas atrás de timing. O aluguel, os recibos de entrega, os extratos do cartão, os reembolsos. Cada peça continuava caindo na mesma verdade feia, que ele havia financiado um segundo futuro enquanto ainda era casado comigo. Mateus podia me chamar de amarga se eu estivesse na frente dele, mas não podia chamar uma fatura de móvel de emocional quando ela carregava o nome dele, o cartão dele e o endereço dela. Foi então que ele começou a reler papéis antigos, não porque de repente respeitava documentos, mas porque o medo finalmente havia ensinado a ele. Larissa sentiu a mudança também, porque uma vez que Mateus parou de ver, lá como refúgio, ela começou a soar menos certa e mais prática sobre o que aconteceria em seguida. Ela perguntou se ele realmente ia deixar, lá exposta se as coisas continuassem piorando. E aquela pergunta disse a ele tudo o que ele não queria ouvir. O que ele um dia vendeu para si mesmo como um novo começo limpo agora era só um risco com um rosto, um contrato de aluguel, uma linha do tempo, e nenhuma forma de sobreviver ao contato com os registros que ele mesmo havia criado. Naquela noite, os três não estavam mais segurando a mesma história, só sentados nos destroços dela, cada um tentando sair com menos dano. Helena forçou a conversa porque ainda acreditava que estrutura podia salvar as aparências. Mas uma vez que Larissa admitiu que havia tido outra pessoa logo antes de Mateus, a sala mudou. Ela não confessou como uma mulher buscando misericórdia, só como alguém que havia ficado sem versões utilizáveis. E isso foi pior porque tornou tudo calculado. Raquel perdeu o controle primeiro não porque se importava com a verdade, mas porque não suportava ser feita de tola depois de apoiar Larissa tão alto. Helena, que um dia havia oferecido aprovação com aquela calma medida e superior, agora soava curta e cansada, perguntando como ela havia sido esperada para acolher aquilo na família. Mateus não gritou do jeito que eu imaginava que ele faria um dia porque a humilhação já havia tirado algo dele. E o que restou era mais frio que raiva. Aquele foi o momento exato em que Larissa parou de ser o futuro e se tornou um risco com voz, corpo e uma linha do tempo que ninguém conseguia defender. Raquel continuou pressionando, perguntando se algo daquilo havia sido verdadeiro, se a gravidez, as datas, o apartamento, as promessas haviam sido construídos da mesma forma. Helena não olhava mais para Larissa como uma jovem entrando no meu lugar, só como uma mancha que ela queria afastar mais do nome da família. O advogado de Mateus, depois de passar um dia com os registros, mudou o tom também, não falando mais em me esmagar, só em limitar a exposição e abrir uma conversa séria. Foi assim que o tabuleiro finalmente virou. Não quando alguém pediu desculpas, mas quando o lado que zombou de mim primeiro começou a usar palavras como resolução, recuperação e acordo. O homem que correu para me substituir agora tinha que negociar com a verdade que eu deixei para trás. E as mulheres que o ajudaram a fazer isso não tinham mais voz para liderar nada. No Rio de Janeiro, minha vida não recomeçou com fogos de artifício ou discursos.
só com uma agenda de trabalho, um apartamento mais quieto e manhãs que não tinham mais gosto de suspeita. O advogado enviava atualizações quando importavam, e aquilo bastava porque eu não precisava ficar sobre os destroços de Mateus para acreditar que eram reais. Quando os termos do acordo estavam tomando forma, eu já havia aprendido a parte mais estranha da liberdade, como ela parecia comum uma vez que o medo parava de morar comigo. Mateus devolveu o que podia ser rastreado, deixou o apartamento de Larissa ir embora e cortou as perdas com força suficiente para manter parte dos negócios de pé, o que foi mais misericórdia do que ele havia me oferecido. Li o resumo final do advogado no balcão da cozinha, coloquei o celular virado para baixo e fiz café em vez de reler os danos como se ainda me pertencessem. Por volta daquela época, conheci Theo Vargas, na biblioteca do bairro. E o que me chamou a atenção primeiro não foi química, mas a completa ausência de performance na forma como ele falava. Ele perguntou o que me trouxe para o sul, e eu disse, um capítulo fechado. Então sorri porque foi a primeira vez que a verdade pareceu leve. Eu não voltei para vencer uma segunda vez, e não precisei que ninguém de São Paulo me entendesse antes que minha vida pudesse seguir. Só continuei caminhando para o tipo de paz que não implora para ser acreditada, porque uma vez que você foi amada mal o suficiente, a calma em si começa a parecer uma resposta honesta. Mateus manteve parte da empresa viva, mas só depois de devolver o que podia ser rastreado, encolher as ambições e aprender que controle parece diferente uma vez que a humilhação entra. Ele não perdeu tudo em um colapso cinematográfico, o que teria sido fácil demais, mas perdeu a versão de si mesmo que um dia caminhava por salas sem ser questionado. No final, aquele foi o custo mais afiado. Não só dinheiro ou reputação, mas o conhecimento de que a mulher que ele dispensou havia entendido a vida dele mais claramente do que ele. Larissa perdeu o lugar que tentou ocupar porque, uma vez que os fatos endureceram ao redor dela, ninguém na família de Mateus conseguia continuar fingindo que ela pertencia ali. Raquel perdeu a voz que usava como arma, e Helena perdeu a compostura que um dia havia deixado ela abençoar a crueldade com uma expressão polida. Nenhum deles foi arruinado em algum espetáculo público dramático, mas cada um foi deixado segurando exatamente a parte que havia ajudado a criar, e nenhum conseguia largar. Eu mantive meu nome, minha parte, meu trabalho e a dignidade quieta que todos eles confundiram com fraqueza até ela sobreviver a todas as coisas mais barulhentas da sala. O que se abriu depois disso não foi vingança, não triunfo, não a necessidade de ser testemunhada, mas o tipo mais lento de vida onde a paz chega sem pedir permissão primeiro. E quando Theo olhou para mim do outro lado da mesa uma noite e perguntou se eu ainda sentia falta de São Paulo, eu sorri e disse, só da mulher que me tornei depois de sair de lá. Obrigada por ficar comigo através desta história. E se ela deixou você pensando em dignidade, cura ou segundas chances, fique por perto. Se esse tipo de história fala com você, inscreva-se. Deixe seus pensamentos abaixo e volte para a próxima.